Fala pessoal, vocês pediram então a solução dos exercícios. Eu estou gravando exatamente isso, a solução do exercício 1 e 2, para que vocês tenham a referência e possam aí completar, possam realizar os exercícios 3 e 4 para entrega aí na próxima segunda-feira. Bom, vamos ao exercício. A solução do Teorema de Norton, que a gente estava pedindo, foi dado aí na aula de como fazer essa resolução. E aqui é o passo a passo, lembrando que tem o passo a passo aqui, como resolver Thevenin. Lembre-se sempre, Thevenin começa aí com esse T de tensão, então a forma de fazer o equivalente de tensão é usar uma fonte de tensão, resistência série. O Norton como o outro, o Thevenin é uma fonte de tensão, o Norton é uma fonte de corrente. Então você vai colocar a fonte de corrente e usar a resistência equivalente em paralelo. O exercício que a gente tem, que a gente vai resolver, são esses dois aqui. O primeiro, esse vocês estão vendo aí na tela, é calcular o equivalente de Thevenin e Norton para o circuito abaixo em função da resistência 3. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer o cálculo da resistência equivalente utilizando como referência essa resistência aqui, ó, número 3, o RN, nesse caso aqui. Para facilitar o cálculo de vocês, pensem sempre em fazer dois cálculos. O primeiro, encontrar a resistência equivalente olhando pela carga, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é desconectar essa resistência 3 do circuito, curto-circuitar a fonte e todas as fontes que estiverem na carga, então vocês vão curto-circuitar ela. Curto-circuitar é pensar no seguinte, aqui, essa fonte, pensar que ela não existe, é uma linha direta aqui, e aí vocês abrem aonde está o ponto da carga que a gente vai fazer a leitura. Então, como é em função de R3, o ponto A e B a gente coloca aqui, ó, onde está a resistência 3. Com isso, a gente consegue enxergar que essa resistência 1 e 2 aqui, elas estão ligadas em paralelo. Então, a gente faz o cálculo da resistência equivalente. Então, com o circuito em aberto, a gente faz o cálculo da resistência equivalente. O outro cálculo que a gente precisa fazer é o cálculo da corrente de curto-circuito. Como é que a gente faz a corrente de curto-circuito? A gente volta a fonte no ponto original, ou se tiver mais fontes, a gente coloca as fontes novamente no ponto original, e aonde a gente está fazendo a análise de corrente, nesse caso aqui, na carga, né, na resistência número 3, o que a gente faz? Curto-circuita ela. Então, faz um curto-circuito aqui e vê qual é a corrente que vai passar nesse ponto. Pronto. Com esses dois dados, corrente de curto-circuito e resistência equivalente com a carga em aberto, a gente consegue então fazer todos os dois, tanto o equivalente de Norton quanto o equivalente de Thevenin. Então, dois cálculos e a gente mata toda a charada. Vamos lá. O primeiro cálculo, como é que a gente faz? A gente abre então o cálculo da resistência equivalente. Então a gente abre aqui essa carga, né, a resistência de número 3, e curto-circuita a fonte. O que é que vai sobrar? A resistência 1 e a resistência 2 em paralelo. Por quê? Porque o ponto A está aqui, o ponto B está aqui. Quando indo pelo ponto A, a gente vê que consegue trilhar dois caminhos. Um caminho pela resistência número 1 e outro caminho pela resistência de número 2. Então, é ao contrário aqui, né? Eu apontei um e falei do outro. Um caminho para a resistência de número 1 e o caminho para a resistência de número 2 aqui, certo? E aí como é que a gente faz isso? Como é que faz o cálculo da resistência em paralelo? Lembrando, pessoal, que é o que? A multiplicação dividido pela soma. Então a gente pega aqui, ó, vamos pegar uma calculadorazinha básica aí do computador, vocês pegam a calculadora aí de vocês e fazem o que? A multiplicação pela soma. Multiplicar R1 vezes R2, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Mostrando aqui pela calculadora básica, ó, R1 vale 4 ohms, então 4 ohms vezes R2 vale 6 ohms, dividido, e aí como é uma soma, eu preciso abrir um parênteses porque ele tem que dividir pelo resultado da soma.
Por isso que eu tenho que abrir um parênteses, tá certo? Se eu não abrir esse parênteses aqui, o que ele vai fazer? Ele vai dividir pelo primeiro valor que eu colocar e depois somar o segundo. Aí não vai dar certo o nosso resultado, tá? Ok? Então, abro parênteses, vou colocar agora 4, que é o valor de R1, mais 6, que é o valor de R2. Fecho parênteses, aperto igual, pronto. Tem uma resistência equivalente, olhando então pelo circuito, pela resistência 3, a resistência equivalente vale 2,4 ohms. Bom, e agora, como é que a gente calcula a corrente de curto-circuito? É colocar exatamente um fio ligando entre o ponto A e o ponto B, vai colocar isso em curto-circuito e descobrir qual é a corrente que vai passar por esse ponto. Então, como é que a gente calcula? Vamos pensar agora direitinho. Vamos pensar aqui. Se eu colocar um fio entre esse ponto A e B aqui, eu vou curto-circuitar a resistência de número 3. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo que eu curto-circuito essa resistência de número 3, eu também curto-circuito essa resistência 2, ó, porque elas estão ligadas no mesmo ponto. Então, o que é que sobra aqui, na verdade? Só sobra a resistência 1. Então, a corrente de curto-circuito é a tensão aqui, então 20 volts, dividido por quem? Pela resistência número 1, 4 ohms. Então, minha corrente de curto-circuito, 20 dividido por 4, igual a 5 amperes. Pronto, pessoal, com essas duas informações, 5 amperes, que é a corrente de curto-circuito, e a corrente e a resistência equivalente de 2,4 ohms, a gente consegue então fazer as duas simulações, tanto o equivalente de Thevenin quanto o equivalente de Norton. Vamos lá para o simulador. Simulador, cadê você? Olha ele aqui, achei ele. Pronto, pessoal, simulador. Bora aqui para o simulador. Iniciando então o nosso circuito. Então, está aqui o circuito com uma tensão de 20 ohms, certo? Resistência 1, 4 ohms, resistência 2, 6 ohms, e a resistência 3, que é o que a gente quer calcular, 10 ohms. Ao abrirmos esse circuito, a gente consegue saber que a tensão que ele está disponibilizando nesse ponto, 12 volts. E a gente consegue, bom, com aquele cálculo que a gente fez anteriormente do Thevenin, a gente também vai detectar da mesma forma. Lembrando que a gente calculou a resistência equivalente nesse ponto aqui, certo? Que era quanto? 2,4 ohms. E a corrente de curto-circuito, aqui a gente dá para simular a corrente de curto-circuito. Eu vou curto-circuitar esse ponto aqui, ó, fechando, olha lá, você vê que agora, ó, ficou curto-circuitado tanto a resistência de número 3, 10 ohms, quanto a resistência número 2, de 6 ohms. O que é que sobrou? Apenas a resistência 1. Então, e aí colocando o mouse aqui em cima, ó, conseguimos ver que o sistema calculou uma corrente de curto-circuito de 5 amperes. Perfeito. Bom, feito isso, vamos fazer então o primeiro, que é o equivalente de Thevenin. No equivalente de Thevenin, o que a gente faz? Coloca então a resistência equivalente que a gente calculou, que foi de 2,4 ohms. Coloca aqui 2,4 ohms. E para calcular a tensão equivalente, o que a gente faz? Tensão, lembrando que o cálculo de tensão é corrente vezes resistência. A gente não calculou que a corrente de curto-circuito era de 5 ohms? 5 ohms vezes a minha resistência equivalente de 2,4, eu consigo então calcular a minha tensão equivalente. Basta eu multiplicar esse 2,4 por 5, 12 volts. Olha lá. Aí eu venho aqui, olha 12 volts, ó, já está aqui 12 volts, perfeito. Com isso eu consigo determinar a corrente que vai passar sobre a resistência 3 e a tensão que será fornecida para a resistência também. Trazendo o mouse aqui em cima, conseguimos ver que a corrente que é fornecida para o resistor de número 3 é 967 miliamperes, com uma tensão de 9,677 volts.
Vamos olhar o circuito original agora. Trazendo ele aqui para baixo, trazendo o circuito original e colocando o mouse aqui em cima, conseguimos ver que é a mesma corrente de 967,742 mA, tá vendo ali embaixo, ok? E a tensão 9,677 volts, ok? Bom, e agora vamos fazer um circuito equivalente para o Norton. Bom, o circuito equivalente para o Norton, a gente usa uma fonte de corrente, então a gente vem aqui, ó, e coloca uma fonte corrente, okay? Fonte de corrente, então a gente coloca uma fonte de corrente e coloca uma resistência em paralelo. Bom, a gente precisa colocar também a resistência 3 que estava conectada lá. Lembrando que essa resistência a gente calculou que é a resistência em aberto, 2.4 ohms. E calculamos a corrente de curto-circuito, que é essa corrente de Norton. E ela era de quanto? De 5 amperes. Bom, a nossa resistência de número 3 era de 10 ohms. Basta agora a gente fazer a ligação. Então, bora ligar aqui. Vamos puxar um fio daqui para cá. A gente faz essa ligação aqui. Liga daqui para cá. Liga aqui. Eu acho que ele não entendeu essa ligação. Está em vermelho. Acho que tem que trazer até aqui. Ó, agora ele entendeu. E daqui a gente liga para cá. Ó, perfeito. Daqui. Vou fazer um pouquinho mais para cima, só para ficar estético. Aqui a gente liga para cá, aqui a gente liga aqui, ó, já começou a funcionar. E daqui a gente vem até esse ponto e liga aqui. Olha lá. Bom, basta levar o mouse em cima para a gente descobrir qual é a tensão e a corrente fornecida, que tem que ser basicamente a mesma que a gente já calculou anteriormente. Vamos lá? Olha lá. A corrente está em 967,472 mA com uma tensão de 9,677 volts. Olha lá, pessoal, é a mesma tensão que está sendo fornecido, mesma tensão e corrente que está sendo fornecido aqui, ó, e a mesma tensão e corrente fornecida pelo circuito original. Olha aí, então a gente conseguiu com dois cálculos, calculando a resistência de circuito aberto e a corrente de curto-circuito, fazer um equivalente de Norton e um equivalente de Thevenin. Esse sendo o equivalente de Thevenin, lembrando sempre que Thevenin começa com a letra T, e aí por conta disso o equivalente dele é de tensão. E Norton, como a gente já fez de tensão, o que sobra para o Norton é o equivalente de corrente. Então esses dois aqui vão entregar a mesma corrente e mesma tensão para o circuito. Vamos ver isso para o circuito de número 2? Vamos no próximo vídeo, então, a gente faz o equivalente de Norton e de Thevenin para o circuito de número 2. Até lá, pessoal!